Soares Campelo Filho, Escola de Comunicação de Rádio e TV com Rádio do Brasil, representado pelo diretor pedagógico, professor Gessé Barbosa, Tribunal Regional Eleitoral, TRE Piauí, BIT Produções Audiovisuais, Projeto Música para Todos, representado pela assistente social Valéria Franco, Simples Informática, representado por Clodoaldo Monteiro. Agradecemos a presença da Associação de Mulheres Casa de Luísa, do Parque Rodoviário, representada pela presidenta, senhora Rosângela Maria Machado. Agradecemos o projeto Um Olhar para a Cidadania, da Conrádio do Brasil, representado por Luiz Gonzaga Carvalho Sampaio e Renato de Deus Pinheiro. Ao Centro de Referência de Direitos Humanos, da Caritas, na pessoas de Mayra Soares Veloso. Ao Grupo Piauiense de Transsexuais e Travestis, GPTrans, em nome de Maria Laura. A revista Revestrez, em nome do senhor Wellington Soares, Lucila Martins e Cláudia Fabiana. A professora Laura Rose, que veio do Texas, e está em intercâmbio com alunos de inglês na Universidade Federal do Piauí. Ao defensor público de direitos humanos, o senhor Igor Castelo Branco. A coordenadora de formação do Movimento Nacional de Direitos Humanos, a senhora Maria de Luz Rocha Lima. Convido agora a senhora Silvia Giuliani, coordenadora-geral do Programa Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra a Criança e o Adolescente, que está representando a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, e a convidamos para falar sobre a importância da mostra. Aplausos. Agradecendo profundamente a oportunidade de estar aqui nesse momento, compartilhando o início de um grande encontro que certamente vai desacomodar algumas questões que a gente às vezes não para pensar, muito por falta de tempo, por falta de imagens que vêm de outros lugares, do Egito, da Jordânia, da Índia, e não é porque é longe, mas é porque são diferentes experiências. E às vezes essas diferentes experiências têm a oportunidade de que a gente se encontre. Nós não estamos assistindo sozinhos, nós estamos assistindo juntos, em sessões organizadas. A gente queria reconhecer a grande mobilização que tem aqui no Piauí, em Teresina, para que esse momento não seja uma situação artificial, mas ele entre na gente, entre com uma porosidade. O meu jeito de falar às vezes não é muito formal, mas eu acho que um momento desses, ele pede para a gente falar da vida, como ela acontece, como a gente lida com os nossos cotidianos, e parar e pensar nos direitos humanos, num ano que a gente está enfrentando 50 anos, né, do momento do golpe. Isso é um dos motes dessa mostra. Também são questões que foram destacadas para que a gente criasse uma aproximação, e a aproximação sempre que a gente quer dizer para vocês é no sentido de prestar atenção, de pensar e de que lugar eu vivo essa questão. Então tem todas essas questões atravessando um filme. Um filme não é um filme assim, ele traz uma mensagem, ele é uma expressão, e nas questões que a Secretaria entende que devem ter um destaque, tem a questão LGBT, tem a questão da questão indígena, da questão do negro, tem as diferenças da nossa composição enquanto sociedade, e uma diferença que só enriquece, uma diferença da qual a gente se orgulha profundamente e que nos constitui um povo rico. E um povo rico deve desenvolver a capacidade de se cuidar, de enfrentar as desigualdades, de superar as diferenças, não constituir um afastamento pela diferença, e especialmente de aprender que o exercício pela garantia dos direitos humanos é um exercício cotidiano, e cabe a cada um de nós o seu exercício no dia a dia, a sua vivência no dia a dia. A questão
de como nós constituímos esse momento através das parcerias do Ministério da Cultura, da Universidade Federal Fluminense, da Empresa Brasileira de Comunicações, do BNDES e da Petrobras é fundamental, e eu fiz questão de repetir como forma de também vocês entenderem que a gente sozinho não alcançaria tudo isso, não teria essa dimensão. Então, o que nós trazemos na dimensão do Brasil, e isso é uma coisa acho que bem importante, nesse momento de 3 de novembro a 20 de dezembro, a mostra fica circulando nos 26 estados e no Distrito Federal. E de janeiro a março, eu acho que é um pouco disso que a Lira estava um pouco chamada de atenção, ela vai se ampliar para 1000 pontos de cultura, porque o Brasil é muito grande e todo canto nós temos que chegar. As cidades pequenas, as cidades de médio porte, não são só as capitais o nosso território. O nosso território é todo esse Brasil. E aí eu acho que a iniciativa de multiplicar nesse primeiro momento para mais 1000 pontos de cultura é fundamental. E para isso cada estado vai ter que se mobilizar. Bom, as questões que eu queria destacar para vocês eram os focos, né? As questões culturais de território, que eu já entrei, com a questão indígena, a questão das pessoas, né, portadoras de deficiência, vocês estão com um cuidado fundamental, e isso, talvez com isso eu vou encerrar até para não continuar muito e não estender muito tempo, de o quanto a garantia dos direitos humanos, ela passa por uma compreensão, por um entendimento, mas especialmente, gente, ela passa pelo ato. Então eu queria convocar a todos nós que a gente sempre esteja muito alerta para identificar uma violência, para identificar uma violação e tomar uma atitude. E isso não está nem um pouco distante do que a gente vai viver na mostra. A mostra vai trazer, e aí eu encerro trazendo o destaque, a homenagem a Lúcia Brá, porque é uma companheira, no sentido de que alguém que viveu na pele momentos difíceis, violentos, e transformou a sua expressão, adquiriu a linguagem do cinema, e através dela, ela divide, ela compartilha as suas experiências, entre outras iniciativas, mas especialmente nesse momento, a homenagem que se faz é reconhecendo, né, aos atos de resistência que o Brasil teve e que ele deve identificar e deve mostrar, porque os atos de resistência são todos os nossos atos também. E quando eu peço a vocês e a todos nós, que nós, cada um, que garanta os direitos humanos o tempo todo, que fique atento o tempo todo, é porque no detalhe pode acontecer uma situação que gera uma violência, em algum momento eu sou vítima. E talvez no momento que eu for vítima, uma sociedade não acostumada ao exercício de se posicionar, vai deixar passar. E o que a gente está chamando a todos, a nossa atenção, é de que a gente permaneça muito alerta, muito atento, para que todos nós, e aí especialmente talvez eu dedique essa atenção à minha área direta de trabalho, que é criança e adolescente, mas é a sociedade, ela diz respeito a toda a sociedade. A infância, a adolescência e a juventude é que vão disparar no Brasil cada vez mais uma sociedade digna de responder na dimensão dos direitos humanos que ela garante, que ela compartilha momentos de trocas e que são no exercício de um cotidiano de trabalho que nós todos temos que assumir as nossas posições. Peço desculpa de ter me estendido, mas é que é um assunto muito delicado para a gente rapidamente falar. E não tem como falar sobre esse momento, está aqui representando a Secretaria, e então eu saúdo as autoridades e saúdo a todos do plenário. E isso eu aprendi nas conferências da criança, a saudar a todos nós como iguais, porque isso somos.
somos iguais e depende de cada um de nós o avanço no Brasil, uma sociedade que garanta os direitos e seja digna de um povo que vive plenamente a sua cidadania. Convido agora o gerente de promoção cultural da Fundação Monsenhor Chaves, o senhor Daniel Aracaju. Diferenças e igualdades dos nossos direitos. Em nome do prefeito Firmino Filho, nós só queremos saudar a iniciativa e dizer que a casa do Teatro do Boi, assim como toda a instituição da prefeitura, os órgãos que trabalham com os direitos da criança e adolescente, os direitos da diversidade, estão abertos ao diálogo. E que isso parta não só pelo cinema, mas para as outras ações que nós temos durante o ano para realizar. O mais é convidar todos a prestar esse momento muito importante para a cidade, para a cultura e para a reflexão das nossas diferentes igualdades. Nosso boa noite, um abraço, prefeito Firmino Filho, e tenhamos uma semana rica, uma mostra rica de reflexões sobre as nossas realidades. Muito obrigado, boa noite. As boas-vindas da produtora local da nona Mostra Cinema e Direitos Humanos no Hemisfério Sul, a senhora Leide Souza. Obrigada a todos presentes. Gente, eu estou muito emocionada, que estou vendo o rosto de grandes amigos aqui apoiando esse momento, né? As meninas cantoras estão tão lindas ali, lindíssimas, né? E novos amigos que eu conquistei nessa batalha de aprimorar essa mostra e trazer aqui para cada um de vocês. Então, o Teatro do Boi é a Casa dos Direitos Humanos. Sejam bem-vindos. Uma das diretrizes da mostra é a acessibilidade. Por isso, todos os filmes são exibidos em closed caption, legendas que permitem o acesso de pessoas com deficiência auditiva à programação. São também promovidas sessões com audiodescrição para acesso de pessoas com deficiência visual ou videntes, que com uma venda nos olhos irão experimentar o filme através da audição. A programação completa pode ser conferida através do folder da programação ou no site www.mostracinemaedireitoshumanos.sdh.gov.br. A nona Mostra Cinema e Direitos Humanos, pela primeira vez, abriu espaço para exibição de filmes de todos os países do Hemisfério Sul. Na mostra competitiva de curtas, médias e longas metragens, serão exibidos filmes da Argentina, Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, México, Venezuela, Egito, Jordânia e Índia. Ao final das sessões da mostra competitiva, convidamos o público a votar em seus escolhidos. Os filmes vencedores receberão os seguintes prêmios: R$30 mil para o melhor longa-metragem, R$14 mil para o melhor média-metragem e R$8 mil para o melhor curta-metragem. Além disso, realizaremos a sessão Inventar com a Diferença, que traz um apanhado sobre o projeto realizado na Secretaria de Direitos Humanos e Universidade Federal Fluminense, que aconteceu em todos os estados do país durante o ano de 2014. Com cerca de 4 mil alunos atingidos, em cerca de 300 escolas, o Inventar com a Diferença uniu cinema, educação e direitos humanos. Este ano, a nona mostra relembra o duro período da ditadura militar, vivido em nosso país, através da Mostra Memória e Verdade. Na mostra homenagem, a cineasta carioca Lúcia Murat recebe o merecido reconhecimento pelo seu engajamento e pela sua produção cinematográfica, da qual poderemos ver um recorte. Veremos agora um vídeo homenagem feito para celebrar a carreira de Lúcia Murat. Todos a assistir ao filme Que Bom Te Ver Viva, de Lúcia Murat, realizado em 1989, de 95 minutos. O filme trata da história de 8 ex-presas políticas. Elas falam sobre a luta e a tortura vivida durante o regime militar brasileiro e a experiência de ter sobrevivido. Entre os depoimentos, delírios e confissões de uma personagem anônima que reflete sobre o peso de ter sobrevivido, lúcida às torturas. Ok, vamos dizer.
gente vai ali para a área externa do teatro, ouvir boas músicas com o projeto Música para Todos, as cantoras, as meninas cantoras, né, o coral, e Gonzaga para Todos, vai ter um coquetel também. A mostra segue até o dia 22 de novembro, aqui no Teatro do Boi. E vamos agradecer a presença de todos, boa noite e até mais. Estou falando com Ivo Castelo Branco e eu quero que você me fale a sua impressão sobre a mostra de cinema e como que os direitos humanos eles podem ser melhor trabalhados através do cinema. A mostra, inclusive, eu acompanho já há muitas edições. E assim, é uma coisa muito importante que você começa a trabalhar os direitos humanos de forma de arte. Porque a gente sabe que apenas essa questão de palestra, de debate, não tem o mesmo efeito você trabalhar com artes. Inclusive o cinema tem trabalhado muito, inclusive, a temática na popularização. Porque a gente entende que com a medida que essas mostras e outros que tratam a temática de direitos humanos, faz uma questão da popularização e as pessoas veem que os direitos humanos estão em qualquer lugar. Não é um trabalho para teórico, não é um trabalho para juristas, mas é um trabalho, inclusive, que todos têm que trabalhar a sua promoção e defesa. E no momento que você ouve algumas pessoas ou alguns grupos falarem em querer acabar com a democracia e o tema ser memória e verdade, isso mexe assim contigo? E assim, esse filme, Que Bom Te Ver Viva, qual foi tua impressão sobre ele? Inclusive é um filme muito impressionante, porque assim, marca, você vê, já são 50 anos da dita revolução, que acabou instaurando um regime de exceção, um regime de terror, que infelizmente muitas pessoas com esse encerramento da política acabam esquecendo, inclusive fazendo pouco caso do sofrimento de milhares de brasileiros em relação a isso. Esse é um filme muito intrigante no momento que traz a realidade, sai daquele mero dado histórico do papel e passa a mostrar a realidade dessas pessoas. Poderia ser qualquer um, inclusive com esse pedido de voto que as pessoas fazem, parece que esquecem todo esse sofrimento, essa mágoa que foi causada por um regime de exceção. Obrigada. Rudinha, como você vê a mostra Cinema e Direitos Humanos e qual a impressão que deu, que mais te chamou a atenção no filme Que Bom Te Ver Viva? Bom, a mostra ela é muito importante porque é o cinema falando da vida das pessoas, né? Falando da vida do país, da política, da história. E no filme que eu assisti, o que chamou mais atenção é o próprio depoimento das pessoas que lutaram na Guerra do Araguaia, que foram presas, que foram torturadas, e é a reconstrução da vida, o que fizeram depois e como estão fazendo também para continuar a luta. Você acha que os jovens, eles captam essa ideia do que seja uma ditadura militar ou fica como se fosse uma coisa assim que nunca possa voltar? Não. Eu acho que eles acreditam, a grande maioria acredita mesmo que aconteceu. Agora, a dimensão do sofrimento e o significado de uma ditadura, do estado de exceção, eles não têm. Quando se vê aí, agora no momento político que nós dizemos que querem que a ditadura volte, como se a ditadura também, na ditadura não tivesse o que nós temos agora, corrupção, nós temos a situação política do país que deixa todo mundo muito preocupado, mas teve também na ditadura isso, tudo isso aconteceu. O que nós temos é que lutar por um país livre, com democracia, com respeito à dignidade da pessoa humana. Obrigada. E, Mauriceia, como você vê a mostra de cinema aqui no Piauí, a importância dela e o que te chamou a atenção no filme Que Bom Te Ver Viva? Bom, eu acredito, em primeiro lugar, que é uma oportunidade, a mostra em si, é um privilégio do Estado, né, receber, por termos a oportunidade de estar discutindo questões tão pertinentes e, ao mesmo tempo, tão profundas. É a oportunidade da juventude, dos jovens, dos adultos, né, das pessoas que viveram essa época, mas também aqueles que não viveram, porque nós podemos refletir e sentir, né, com uma sensibilidade bem aguçada, o significado de cada momento daquele na nossa história, até para que a gente possa rever os nossos valores, não retornar, né, e principalmente poder valorizar as conquistas que nós temos hoje, no sentido de estar lutando pela democracia, pela participação e, acima de tudo, pela integridade e a dignidade do ser humano, né?
E eu acredito que o filme, ele representa isso, é um filme muito forte, é um filme muito representativo desse sentimento. E o Piauí, enquanto Estado, né, fazendo parte dessa federação, ele só tem a ganhar. A gente tem a oportunidade de estar refletindo e, principalmente, aprendendo. Obrigada. Estou conversando aqui com Silvia Giuliani, que é representante da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Silvia, você veio aqui ao Piauí representando a Secretaria. Como é que você vê a mostra em nível de Brasil e como você está vendo, sentindo a mostra de cinema aqui? Que você percebeu? Bom, boa noite. Eu acho que a mostra, em termos de Brasil, é mais um importantíssimo momento e oportunidade da gente criar a capacidade de parar e de pensar junto e de conhecer junto algumas mensagens, algumas expressões que muitas vezes nós não temos essa oportunidade no cotidiano. Então, a organização da mostra, ela passar em todos os estados, em todas as capitais e ter a perspectiva de mais de 1000 pontos de cultura para ser ampliada de janeiro a março, eu acho que também é um cuidado muito importante, reconhecendo a extensão do Brasil e a necessidade da gente chegar em todos os cantos. Não interessa se as cidades são grandes, são pequenas, são capitais, se é interior. Interessa é que tem o povo brasileiro e que nós temos que chegar perto deles. Uma questão que eu acho que é importante da gente salientar sobre essa mostra é que ela dessa vez, ela inaugura uma dimensão para além da América do Sul. E ela trabalha com o Hemisfério Sul, o que também nos aproxima e nos dá a oportunidade de conhecer outras realidades que às vezes acontecem em outros lugares, mas são muito próximas a nós. A mostra em si, eu acho que ela acontece num momento, ela marca, na realidade, ela acontece num momento importante do Brasil, de estar amadurecendo o seu Estado democrático, mas ela marca os 50 anos do golpe da ditadura militar. E não é por nada que a gente viveu aqui, na abertura, o filme, né, da Lídia Murat, que é a grande homenageada e que marca no sentido da gente aprender ou se aproximar um pouquinho do que foi os gravíssimos momentos da ditadura, com a tortura, com a utilização das pessoas como fontes e como objetos, no sentido que tu descarta e que tu violenta e tu agride de um jeito que era mandado, então tinha que obedecer, então era uma outra ordem. E isso é uma questão que a gente tem que conhecer. O Brasil deve conhecer, as gerações atuais não têm essa dimensão e nós temos a obrigação de repassar a história, isso, um trecho que eu acho que até no filme é citado, nós temos que conhecer para poder dimensionar, inclusive as conquistas que a sociedade brasileira lutou tanto para ter, que é o que a gente vive desde a abertura e desde das eleições diretas, né, para todos os níveis das estruturas, né, de gestão. Mas sobre a mostra aqui no Piauí, eu vi, quando eu tive a oportunidade belíssima de subir e de referenciar a Secretaria de Direitos Humanos nesse momento, é mais um momento de estar junto com pessoas maravilhosas, é uma oportunidade que a gente tem de estar perto de onde as coisas acontecem. Então, aqui em Teresina, nesse momento, está acontecendo a mostra e é fundamental a gente estar perto. Vocês todos se mobilizaram, vocês convidaram, sabendo que mais do que um filme era a oportunidade de estar junto, era a oportunidade de que grupos que estão há anos batalhando se constituir e conquistar e assegurar os direitos, eu acho que essa é uma questão importante, assegurar os seus direitos de quem está no seu entorno, estivessem aqui, e são grupos que vão ao longo da mostra fazer trocas e dar condição da mostra acontecer plenamente. Acho que vocês tiveram um cuidado fundamental de todo o tempo ter a tradução, né? Ter o acesso. Uma coisa eu disse ali que eu acho que talvez eu queira repetir, a gente tem que garantir os direitos no ato. A gente tem que falar, a gente tem que entender, a gente tem que garantir no comportamento. Não dá só para dizer que eu sou favorável e quando eu menos espero, talvez eu seja agente
de uma violação. Então nós temos que estar atentos, e esse exercício só fazendo o tempo todo, pela vida inteira. Eu acho que a mostra é um dispositivo que nos mobiliza para poder se dar esse tempo, para ter a capacidade de mergulhar nesse tema e de se ver sujeito político dessa sociedade e um sujeito que deve garantir os direitos de todos. Eu acho que esse é um dos grandes objetivos e méritos da mostra, e vocês aqui estão falando totalmente sintonizados com a proposta dela. Meus parabéns por todo o processo, as músicas, as meninas que infelizmente não puderam se apresentar hoje, mas que vão se apresentar. Então, todo mundo chegando com muita vontade de estar junto. Acho que só isso marca o sucesso da mostra aqui. Obrigada. Obrigada. Sentindo a chuva me arrepende, e seu vigário vou casar no piano. E se a safra não atrapalhar meus planos na natureza, e se a safra não atrapalhar meus planos, que hora?